Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Alô, Belo Horizonte, alô, Minas Gerais. Donos da bola no ar aqui na tela da Band. E você, claro, já na expectativa da rodada do final de semana, não é? Amanhã tem o Galo contra o Náutico e domingo tem o Cruzeiro contra o Santos do Mineirão. Pra casa cheia, hein? Pra casa cheia, Mineirão domingo. Donos da bola no ar, então, com Cadu Doné, com Dimar Oliveira e com Júnior Brasil Zil. E eu já tô aqui, né, pedindo desculpa a você, Júnior Brasil, porque as pessoas... Passou da hora, né? Brigaram muito comigo na rua. Aliás, brigaram não, me chamaram a atenção. Eu saí triste, brigando arrasado. muito com você no programa. Então hoje eu vim missão de paz, cara. Hoje eu agradeço, primeiro boa tarde aos telespectadores que Quanto o microfone do perceberam Brasil? Quanto o microfone dele? E foram aqueles paladinos da justiça me representando. Então a você, amigo de casa, que vê às vezes esse homem gritando, esse homem bruto, esse homem do interior que não respeita a opinião alheia, obrigado a você. E a você eu dedico, telespectador do coração. Juntos, nós vamos fazer um programa melhor, falando verdades. Por mais que ele tente cercear, nós vamos representar você. E aquilo que é importante. Então, Everton, para com isso. Para com essa coisa. Eu posso fazer uma pergunta? Ninguém ficou com dó de mim, não? Um gritando aqui, outro... Que esse barulho aí? Ninguém ficou com dó? É o disco velho, assim, o que é isso? Ah, eu entendi. É porque isso aí quando gira ao contrário, fala capeta, cabelo, negócio assim. Ah, muito bem, muito bem. Esse homem é o cão, então. Ele quer aprontar aqui, olha aqui, ô, Júnior Brasil, mas então, de certa forma, desculpa o cacete, rapaz, que desculpa aqui. Olha aqui, antes da gente começar, hoje o almoço é meu. Vamos falar em Divinópolis, a casa é minha sogra. Olha aqui, pessoal, Santo Antônio do Monte homenageia o Clube Atlético Mineiro na conquista da Copa Libertadores. Então a festa que vai rolar em Santo Antônio do Monte terá a presença do presidente Alexandre Calil, do vice-presidente Daniel Nepomuceno, né, com o Galo Doido, com a Charanga. A cidade de Santo Antônio do Monte homenageia o Clube Atlético Mineiro no próximo sábado. Portanto, amanhã, dia 10 de agosto, pela inédita conquista da Copa Libertadores. A festa começa às 10 da manhã no Parque de Exposições lá de Santo Antônio do Monte. O mascote do time, o Galo Doido, vai chegar de helicóptero. Festa da torcida que vai fazer carreata pelas principais vias da cidade. A tradicional Charanga do Galo também, a partir de 11h30, anima a festa na praça de eventos. E durante a tarde, outras atrações musicais, como as bandas Virou Samba, aqui de Belo Horizonte, Alternativa de Santo Antônio do Monte, a banda Átila de Santo Antônio do Monte, animarão os torcedores então. E a banda Lady Lux encerra os festejos às 10 da noite, completando mais de 13 horas de festa. O evento é organizado pelos ilustres atleticanos Lucas Couto, da Universidade FUMEC, Márcio Alaor, do Banco BMG, e terá apoio do prefeito Vilmar Filho e do presidente da Câmara de Vereadores, Luiz Antônio Rezende. Todos os atleticanos de Santo Antônio do Monte e região centro-oeste de Minas estão convidados, então, para a festa de Santo Antônio do Monte. Dado o recado, então, neste domingo, o Cruzeiro medirá forças com o Santos pelo Brasileirão. Líder, o time isolado, aliás, o time estrelado, isolado na ponta da tabela, aposta em 2 trunfos para faturar mais 3 pontos. O retrospecto invejável no Mineirão e a presença da grande China Azul. Confira aí. O Cruzeiro desembarcou no aeroporto de Confins com a bagagem um pouco mais pesada. Mais 3 pontos na tabela e a liderança do Brasileirão. O Marcelo falou que a gente tinha que retomar essa liderança e quando a gente retomasse era para a gente permanecer a liderança até o final. Então a gente tem tudo para manter a invencibilidade dentro do Mineirão, poder fazer um grande jogo. No domingo contra o Santos é vencer o jogo para se manter na ponta. Tem que pegar as coisas boas que o Santos vem fazendo e só estudar isso aí e fazer o que a gente está fazendo de melhor, que é jogar e marcando bem também. Para essa partida, a Raposa terá o desfalque de Everton Ribeiro, que levou o 3º cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma. E isso, muda alguma coisa? Não muda nada. O Everton é um grande jogador, sabe da qualidade dele, mas plantel muito qualificado, e quem for entrar na posição dele aí vai dar conta do recado. No Mineirão, o Cruzeiro está imbatível. 13 vitórias em 13 jogos. Por isso, a força da torcida será fundamental no domingo. Convocando aí
todos os cruzeirenses que possam lotar o Mineirão para que a gente possa fazer de tudo para conseguir os 3 pontos. Muito bem, bola rola então no domingo, transmissão da Band News FM, você ouve comigo, com o Dimar Oliveira, com o grande Diogo Ramalho, com todo o timaço Band Bola nos 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Dimar, aliás, já que a gente está falando do jogo de domingo e da transmissão da Band News, você começa falando desse confronto. Eu estou vendo, e aí a torcida tem o direito de fazer isso, né? Está no papel. Meio que, o Santos não é adversário tão forte, por exemplo, como o Coritiba. Eu acho que a coisa não é bem por aí. Porque o Santos tem alguns jogadores interessantes, né? Daqui a pouco, aliás, vamos mostrar a questão do Montijo, o que o povo nas ruas fala, né, sobre o Montijo, a volta dele a Belo Horizonte, mas você tem o Arouca, você tem uma defesa ali com o Edu Dracena, tem jogadores importantes, o Cícero também, bom jogador, ou seja, é um time qualificado, né, Dimara? Se não tá bem na tabela é outra história, mas é um time qualificado. Eu acho que ficou todo mundo com a imagem também dos 8 gols que eles tomaram diante do Barcelona, mas aí são outras situações, outros critérios. Acho até que houve um planejamento muito ruim para que a equipe fosse para lá enfrentar o Barcelona da forma como foi, né? Achando que era mesmo um jogo de festa e amistoso e acabaram sofrendo muito com a cobrança quando eles voltaram. Então, acho que ficou todo mundo com essa imagem. Que não é verdadeira, porque é um time que está buscando também a sua história, o seu espaço, revelando jogadores, é um grupo muito novo. Neilton, então, claro, e todo cuidado é pouco. Aqui, e interessante, né? Como é que o Santos consegue, em cada geração, aparecer com novos talentos? Uma puxa a outra. Uma puxa a outra. E novos é o trabalho mesmo, né? da base. Eles não revelam mesmo. não. 3, 4 a cada temporada. É um trabalho muito bacana da base do Santos. Então, todo cuidado é pouco. E concordo com o Marcelo, o técnico do Cruzeiro, quando ele diz: é preciso colocar o pezinho no chão, a gente está na liderança, mas tem muita coisa pela frente. Cada jogo é um trabalho diferente e mais do que isso. Claro que, tecnicamente, do que a gente tem visto o Cruzeiro é muito superior. Mas esse futebol, quem vai impor é o Cruzeiro jogando. E é isso que o Cruzeiro tem que fazer. O Brasil, a gente viu, por exemplo, o Coritiba de uma forma muito diferente do que a gente imaginava. Né? O Cruzeiro vai para cima e tal, nada. O Coritiba é que acuou o Cruzeiro. E ontem mostrou que não é esse time que muita gente está desvalorizando. E sem o Alex de novo, hein? Que, aliás, foi lá na Arena do Grêmio. Aliás, aquela Arena do Grêmio, lá em relação ao Olímpico, tá numa zica desgraçada na Arena do Grêmio. Impressionante. Mas é verdade, enterraram a cabeça de mula lá na LVC. Mas a postura do Coritiba foi diferente do que a gente imaginava. Você acha que o Santos vem fechadaço para esse jogo de domingo? A defesa do Santos não é o ponto alto da equipe. A gente tem que analisar por aí. Mas é um time que tem qualidade no meio, tem qualidade no ataque. E aí eu vou dizer mais. Muita gente, Montijo não tá com nada. Olha, talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do Santos diante do Corinthians. Sim. Jogou demais naquele empate, barbarizou. É um jogador, passe pro gol, participativo, não foi só com relação à questão do gol. É um jogador que está voltando a encontrar o futebol, merece sim um respeito, merece uma atenção. E o Santos é o seguinte, tem um outro detalhe que a gente não pode esquecer. Às vezes, ele vai mal no primeiro tempo, mas ele tem perna para correr no segundo. Então não, foi bem no primeiro, atropelou. Aguarda que o Santos tem bala. Ele tem uma boa condição física, mesmo com tudo que vem passando, com altos e baixos, merece respeito. Acredito que o Cruzeiro tem sim condição de vencer, mas todo respeito com a equipe do Santos. Você falou de uma coisa interessante. Contra o Corinthians, valeu exatamente isso que você falou. Fisicamente no segundo tempo, o Santos correu demais. Ele o Corinthians veio que deu uma travada. É porque é muito novo, é um time mais novo. Os meninos mesmo dão essa toada. E os velhos já se preservam, né? Não, e aí eles se seguram. Todo mundo ali é inteligente. É do Dracena super experiente. A galera se segura. E você tem os meninos para puxarem na velocidade, então ele tem essa característica. Ele consegue administrar isso muito bem. Ô, Cadu. Silêncio que ficou aqui. Eu tô até impressionado. Depois você fala que a gente fala muito, mas fica aquele silêncio, né? Aquela coisa meio... Porque eu tava prestando atenção que o Juvenci tava me falando aqui, rapaz. O Juvenci me contando uma bomba, hein? Uma bomba. Ô, Cadu, sobre a questão do Neilton citada aí pelo nobre comentarista Júnior Brasil, a questão do Neilton... Ele ser redimido de tudo que ele fez. Aqui, a esposa dele chegou. Como é que você faz isso com o Júnior? O Júnior eu conheço desde menino que frequenta a nossa casa, almoça e janta aqui, boa, né? E você pega e briga com ele no ar. Ela me ligou preocupada, ela falou, esse não é o Everton que dorme comigo, esse foi um xureque. Até porque eu não durmo, eu sempre fico acordado, né? A grande verdade é essa. Resmungando. Esse homem é um mentiroso, um caluniador, rapaz. Mentiroso, caluniador. Um abraço pra Cris. Olha aqui, Cadu, vamos falar sério, Cadu. Vamos falar sério. Porque isso só pode partir de você. Sobre a questão do Neilton, citada por esse sujeito aí que está do seu lado. Falou bem. O Neilton que
Mictar, muita gente já tá meio que colocando um rótulo de um novo Neymar. O cabelinho, o aparelhinho no dente e tal. Quando o Neymar usava, que hoje não usa mais, né? Tá pegando que atriz? Não, é o que eu ia perguntar ao Cadu agora, porque o mundo de caras pertence a Cadu. Eu não sei, essa é por esse artista. Não, para. Mas além do Neilton, você falou do Cícero aí, a gente tem o Arouca, o próprio Montijo e tal. Você acha que o Santos vai dar mais, pitoniza, né? Mais trabalho que, por exemplo, o Coritiba deu? Não, acho que não. Acho que o Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro porque... tá jogando bem? Tá jogando bem. O Cruzeiro é o time mais regular do campeonato, mais consistente. Isso não quer dizer que esteja jogando bonito sempre, é uma coisa diferente. Mas está sendo competitivo, para utilizar esse termo da moda. Acho tá? que o Botafogo regular, tá junto com consistente, os dois estão ali cabeça a cabeça nesse aspecto, mas acho que o Cruzeiro é um pouquinho melhor do que o Botafogo nesse aspecto. Vejo o Cruzeiro com um time melhor, com favoritismo pelos méritos próprios. Não que o Santos seja um time fraco, é o que a Edmara falou. Ficou uma imagem muito desfavorável em função do confronto com o Barcelona, totalmente fora de lugar, uma coisa meio estranha. Eles nem querem o segundo jogo mais, né? Já estão preocupados. Mas também, né? Mas o Barcelona falou que não paga, não. Tem que ter. Tem que ter o jogo. O Santos jogou melhor do que o Corinthians na quarta-feira. O Corinthians, que é um dos melhores times do Brasil, o empate até foi justo, mas é aquela história. Se fosse para existir um ganhador, seria o Santos. O Santos jogou melhor, o Montijo fez uma jogada muito boa no lance do gol do empate. Então, quer dizer, o Santos não é tão fraco como se imaginava, mas ainda assim acho o Cruzeiro melhor, o Cruzeiro favorito. Manutenção do Vinícius Araújo? Manutenção do Vinícius Araújo e outra coisa, né? Martinúcio no lugar do Everton Ribeiro. A gente discutiu isso falou muito. Isso ontem aqui. Era a melhor alternativa. E até pelo que o Martinúcio vem fazendo, quando ele tem Mas a e se o oportunidade Martinúcio entra nesse time e rende mais que o Everton Ribeiro? Que dor de cabeça. Vai ser ótimo, é dor de cabeça do sonho de todo treinador. O duro seria ele colocar um jogador logo cabeça de baga aqui que eu fiz, meu Deus do céu. Vai ser o sonho de todo treinador. E o Everton Ribeiro não garantiu a condição dele de titular ainda, porque ele tem se mostrado muito irregular até no mesmo jogo. Eu acho que está irregular. Não, ele altera bons e maus momentos. Você acha que ele Eu acho que é irregular no jogo e até correndo a sua partida. Continuo batendo na tecla que ele é uma das grandes contratações. Mas eu acho que é, mas ele precisa de um Eu até falei no grande contratação, baita potencial, período que ele era a melhor contratação. Irregular. Mas eu ainda acho que se você analisar o custo-benefício, eu ainda acho que ele segue como melhor contratação dessas últimas. Não posso falar que ele da questão do Júlio Batista, que ainda não jogou. O Dagoberto, mas dos tirando a questão do custo-benefício, ele segue como melhor contratação. É a grande contratação, mas o Everton é um talento, é um menino que tem futuro enorme, mas isso eu concordo com a Edmara. Ele está muito irregular, às vezes, na própria partida e de um jogo para o outro. Quando o Diego Souza saiu, o futebol dele deu uma crescida, já deu uma acalmada de novo. Mas não, é um jogador mas de não seria o time todo, Brasil? Não, eu acho sabe o que acontece? A Admara está analisando a questão da queda no rendimento do Everton Ribeiro, mas aí é a mesma coisa quando o Atlético joga mal, todo mundo. A culpa é do Richarlison. Aí o Cruzeiro não se apresenta bem. É que nem antes era o Guerreiro. Não, mas não acho que seria isso. Eu não acho que ele tem culpa. Só para esclarecer, Cadu, eu não acho que ele tem culpa. Você não está querendo deixar o Cadu falar, Edmar? Não, só para completar isso. Porque eu acho até que ele vai melhorar com a entrada do Júlio Batista. Porque eu acho que ele vai ter alguém para armar ali para ele. Mas ele especificamente pela função. Porque no Coritiba ele dividia essa função. Todo mundo fala assim, mas ele armava. Não era isso. Quando você joga com jogadores da característica do próprio Luan, apesar dele ficar bem naquela faixa, mas o Everton e o Ricardo Goulart, eles às vezes se misturam um pouco. Um tenta fazer, um vai, o outro vem para cá para cobrir. Então acaba que o jogador se desdobra. Não é comum, é fica mais dinâmico. Você flutua mais, mas tendo o Júlio Batista é diferente. O cara que faz isso e o cara que vai definir vai ser mais interessante. Essa configuração, Cadu, para a gente até encerrar e pular ali, que o pessoal já está aqui, ó. Como é que é o negócio? Vamos chamar o Galo? Cadê a bomba? Daqui a pouco, então. Daqui a pouco vem a bomba. Prepara aí, Eric, a bomba. A bomba é em cima de você, Cadu, eu tô achando. Em cima dessa questão também, dita por esse sujeito aí, que tá do seu lado, o Everton Ribeiro correndo na mesma faixa de campo ali do Ricardo Goulart. E aí ele critica isso. O treinador está errado. O Marcelo Oliveira não consegue corrigir isso. Primeiro que não indiretamente foi isso você sentiu o que ele quis dizer? Obrigado. Exatamente. Ele está querendo causar tumulto. Obrigado, Mas, na verdade, é o seguinte, o Ricardo Goulart tem caído mais pelo meio, o Everton Ribeiro mais pela direita, e eles às vezes trocam de posição, o que eu acho uma coisa positiva. É exatamente o contrário. Não é um demérito do Marcelo, é uma virtude. Porque essa história de esquema, cada um guardando posição certinha, sem sair do setor, isso não dá certo mais no futebol. Tem que trocar de posição. O próprio Ricardo Goulart troca de posição com o Vinícius Araújo também, não é só com Everton Ribeiro, às vezes o Vinícius Araújo... Então eu acho pelo contrário, eu acho uma virtude do Cruzeiro. O Adilson Batista disse numa oportunidade para o Rodrigo Genta, nosso produtor aqui,
que se dentro de campo acontecesse 10% do que os comentaristas falam, ele não perdia um jogo. Olha, e aí se vocês estiverem duvidando, eu chamo os treinadores falam que não acontece, as explicações deles depois do jogo, e às vezes não é o que aconteceu. Né? Mas aqui, uma coisa a gente não pode esquecer, que até contribui um pouco. Arrebentar com a classe, o Radício vai ter uma relação. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer, que isso foi feito em estudo, deve ter mais ou menos uns 10 anos, que foi super interessante, a gente já conversou sobre isso, dizendo que o esquema tático, ele prevalece durante um jogo apenas 25% do tempo. Então, isso que o Adilson falou se aplica a essa questão, mas a gente observa aquilo que acontece. Aí também vai para o outro lado. O que os treinadores justificam e falam numa coletiva depois também é do tamanho do mundo, e na verdade é desse tamanhozinho. Você já vai soltar a bomba ou pode falar alguma coisa mais light antes? Ou já é bom? Você já vai soltar a bomba? Aumento de amor, romântico. Antes de embarcar para o Recife, o Atlético fez uma leve atividade lá no CT do Galo. E o Cuca ainda não sabe se pode contar com o Ronaldinho ou Tardelli, ou os dois, para amanhã contra o Náutico. Mas a certeza que ele tem é de que o Bernard já é passado. Aliás, ele, toda a torcida, todo mundo sabe, né? Roda aí. Essa bomba. Reapresentação com poucos jogadores em campo. Apenas quem não enfrentou o Botafogo treinou na cidade do Galo. Cuca passou a tarde analisando as opções para enfrentar o Náutico no fim de semana. Dúvidas como Ronaldinho Gaúcho e Tardelli, que deixaram a última partida com dores, parecem rondar o treinador. A única certeza de Cuca é a ausência de Luan, que levou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Botafogo. Dor de cabeça para o técnico atleticano. Luan era o substituto de Bernard, que deu adeus ao Atlético. Sem pistas de quem vai ocupar a posição, um jogador em especial mostra que está pronto. Acredito que sim, apesar de ser uma função diferente da minha, né, mas venho sendo aproveitado nessa função aí também, ajudando o grupo nessa função, procurando fazer aquilo que o treinador me pede para fazer ali. Outra indecisão está na lateral esquerda. 2 jogadores se revezam na posição. Richarlison, que ganhou a vaga durante a Libertadores, foi vaiado no jogo contra o Botafogo. Júnior César entrou e agora quer a oportunidade de ser novamente titular. Meu objetivo é esse. Claro que todo jogador, não só eu, como todos os jogadores, ele precisa de uma sequência, né, como você falou. E eu espero sim ter uma sequência, até porque tive muito tempo fora, né? Voltei contra o Olímpia, joguei contra o Olímpia, tive uma sequência de 2 jogos, né? Foi Cruzeiro e Atlético Paranaense, né? E depois fiquei fora com o Flamengo por causa do contrato. A gente está sempre trabalhando, a gente tem um grupo, a gente se respeita entre a gente. E o Cuca me mandou uma mensagem antes, o porquê que eu ia ficar fora contra o Botafogo, que ele achava que a equipe do Botafogo tinha um aspecto de bola parada muito forte e ele preferiu que o Richarlison jogasse esse jogo. E para mostrar a força do grupo, é hora de buscar a vitória fora de casa para deixar bem longe a zona da degola. Bom, em primeiro lugar, é bom destacar que o Júnior César vem oscilando entre o time titular e a reserva e manteve o equilíbrio, a tranquilidade, né? Não saiu aí, porque não sei o quê e tal, isso é muito bacana. Isso mostra comando do treinador, isso é muito bacana. Bom, hoje pela manhã, cabeça boa, claro. E quando entra também, vem entrando bem, exatamente. Eu também acho que tem que ser titular. Embora o Richarlison marque melhor, né? Com um trabalho bem feito dos volantes. Da forma que o Richarlison assumiu agora, é a hora do Júnior César. Eu também acho. O Júnior César vem entrando muito bem. O time melhora com ele em campo. Depois do jogo de amanhã, tá, gente? Não quer dizer que vai arrebentar com o jogo. Não quer dizer. Por quê? Porque o Richarlison Porque eu acho que o nível de ruindade é o mesmo. Olha, você está vendo só o desrespeito que rola? Ela está acidez, acidez fechada, um grau de exigência áspera, não é? Uma pessoa, uma pessoa pesada até que não. Pesada aqui. Olha aqui, vamos falar sério. Então, eu estou falando do Júnior César. Hoje pela manhã, ouvindo a Rádio Transamérica de São Paulo, José Eduardo Savoia, vou até dar a fonte aqui, informou que... Essa era a bomba? Não, essa não é a bomba ainda não. Pequenos detalhes, né, separavam Wesley do Atlético. Isso aí a gente já destacou aqui, não é?
A Dimara trouxe uma outra informação, a questão me parece até que é salarial, mas o Wesley deve mesmo vestir a camisa do Atlético. Aliás, o Atlético tentou a contratação dele, ele foi para o Palmeiras, se machucou, se recuperou e pode jogar no Atlético. A outra informação sobre o Dátulo, né, Dimara? O Dátulo deve ser o jogador, esse meia que o Atlético está contratando. O Atlético já tinha conversado com ele antes mesmo de 15 de julho, né, quando ele rescindiu o contrato com o Internacional, ou seja, é um jogador que pode vir e atuar no Mundial. Eu sei que o torcedor fica meio confuso com essa história, quem pode, quem não pode. São jogadores que estavam com o contrato já rescindido, esses podem, independentemente de janela internacional aberta ou não. E o Dátulo, então, é esse jogador o meia. Daí dessa composição, com o Fernandinho, o Wesley, que é também certo, é um jogador certo no Atlético, você fica faltando o lateral esquerdo que o Atlético está buscando, diante do que eles colocaram que viriam. Lateral esquerdo? O Atlético busca um lateral esquerdo também, é porque o Júnior César e o Richarlison estão muito bem, então eles estão buscando um lateral esquerdo. A ironia da Dimara. Para poder fazer parte do grupo. Eu sinceramente... Peraí, só um minutinho. Sinceramente. Vocês são engraçados, vocês brigam. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por favor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Cite para mim aí... Sei. Um lateral esquerdo superior ao Júnior César no Brasil hoje. Não, cita um. Egídio. Dimara, cita um. Só para superior não ao Júnior César. Você acha o Egídio melhor que o Júnior César? Não. Aí como momento. Deixa eu dizer. Não estamos discutindo a característica dos jogadores. E nem acho também. Mas no momento... Eu não acho. Eu acho que o Egídio está numa boa fase. Isso, mas exatamente. ainda existe. Eu concordo, ele não é titular absoluto. Você não perguntou qual o melhor jogador. Um que tem uma boa fase, aí eu concordo. Mas há uma carência muito grande mesmo no lateral. Eu concordo com o seu raciocínio de que você ia chegar nesse raciocínio de que não tem lateral esquerdo por aí. Nisso eu concordo com você plenamente. Eu só acho que tem um outro um pouquinho melhor, mas também eu concordo com você que... Mas não tem muito. Aquele para encher os olhos, o Carlinhos do Fluminense. Não, eu quero... E outra pergunta que eu vou fazer. Em que jogo o Júnior César deixou a desejar das vezes que entrou? Eu acho que ele tem titular. Então não está entendendo. É momento. Aí deixa eu explicar. Eu não estou dizendo... eu disse e eu falei assim, da questão da ruindade. Está gravado, inclusive. E vai pro Você não vai pegar o ofender de Mara igual você me ofendeu também, não. Deixa ela manifestar a opinião dela. É importante ela falar. Então, olha só. O que eu disse é o seguinte, que eu acho que Júnior César e Richarlison estão no mesmo nível. Eu acho que quando você coloca um ou outro, você interfere pouco no contexto do time. É isso que eu disse. Discordo. Eu acho que o Richarlison bate mais, é mais imprudente. Às vezes, e o outro também, às vezes, chega de forma imprudente. O que eu disse é o seguinte, que o Atlético precisa trazer um jogador que seja diferenciado em relação ao restante para essa posição. Agora, o que vão fazer com os dois que lá estão, com dois laterais? Me dá um lateral do mundo que o Atlético poderia trazer. Porque daí ele tem que chegar aqui e ser titular hoje aqui para isso. Tem, cara. Não, mas ninguém... Você tem que falar com a Dimara, né? Mas eu não contrato, não. Fica com o maluco. Ela tem que falar, olha, eu sinceramente... Contrato o problema... Falta o Bayern de Munique. Para mim, o problema do Atlético... E ainda joga na direita, na esquerda, no meio. O Atlético pode ter mais problemas, talvez, na lateral direita do que na esquerda. Para mim, o problema do Atlético, para jogar, por exemplo, o Mundial, não está nas laterais. Sabe? Não, o problema do Atlético está. Ronaldinho Gaúcho não vai jogar. Quem vai substituir o Ronaldinho Gaúcho? O Atlético não tem. Quem poderia substituir? Não sei, talvez o Rodriguinho pudesse ser um bom nome. E o Guilherme? Sabe? O Guilherme, se ele quiser, ele joga. Né? Se ele não tiver quem vai substituir o Bernard? Mas aí que tal? Os problemas estão aí. Se o Jô não joga, quem é o substituto? O Alexandre, eu vou dizer para você. O substituto natural. Aliás, eu vou perguntar fazer a mesma pergunta para vocês dois. Eu espero que a gente tenha tempo, porque eu sei que vocês vão demorar. Não, é sério. É sério. A pergunta eu vou demorar a formular e vocês vão demorar a responder. O Atlético errou no planejamento até a Libertadores e pós-Libertadores, a sua opinião, Júnior Brasil? Porque é o seguinte, teve a parada da Copa das Confederações, aliás, um abraço para meu irmão Eduardo Panzi, que até disse, Everton, para mim não errou, porque teve a parada, e nessa parada aí, o Eduardo Panzi é meu irmão. Ele é gente boa mesmo. O Eduardo Panzi é meu irmão. Amigo não tem defeito, pronto, e inimigo, se não tiver, a gente coloca, não é? Então é o seguinte, ele disse, não, eu acredito que não, porque teve a parada para a Copa das Confederações, depois o time perdeu esse prazo para contratar. É difícil você virar e avaliar e falar que eu vi, mas eu vou falar, pô, mas se você deixar eu falar, não é possível. Vou esperar. Você vai todo dia agora pegar e ficar tripudiando nas minhas palavras? Estou esperando sua resposta. Vamos lá. É difícil a gente falar, porque às vezes você tensiona um jogador e aí tem dificuldade na negociação, salário, mas para mim errou. Porque eu esperava que naquele momento, quando o Atlético terminou a Libertadores, os caras já tivessem engatilhados, está aqui, está anunciado esse. Eu esperava isso. Tinha essa expectativa. Sou poeta, sonhador? Não. É porque eu acredito e confio demais na competência do Eduardo Maluf e do Alexandre Calil no trabalho que está fazendo. Acredito. Era o que eu esperava.
Terminou, esse jogador, esse falta algum detalhe, esse tem que esperar mais um pouquinho, por alguma outra burocracia, mas ele esperava. Cadu Doné, inclusive, mais uma vez, parafraseando o nobre Eduardo Panzi, porque eu falo dele que ele é bom comentarista, meu irmão, ele disse o seguinte: se você começa a trazer jogadores dentro da disputa das finais da Libertadores, pode atrapalhar o ambiente interno do clube. Então, esse pode ser um dos motivos. Mas, para você também, o Júnior acha que houve erro de planejamento, e eu também acho. O que você pensa sobre isso? Eu não acho, não. Eu discordo de vocês dois. Porque, gente, no futebol, às vezes, algumas situações acontecem e não é possível se mexer antes delas acontecerem. Por exemplo, o Bernard saiu. Era muito provável a saída dele já há algum tempo. 99%. Só que, como você traz um jogador exatamente do mesmo nível dele, sem ter certeza de que ele vai sair? E mas se não sair, como fica o orçamento? Você tinha alguma dúvida? Não, mas eu não acho que é por aí, não. Já estava... Mas você tinha alguma dúvida? Não, o Bernard já estava. Não, ele falou uma proposta de 14 milhões, o presidente falou, 23. O Atlético, um jogador supervalorizado, tinha dinheiro para entrar no clube, sem ainda tinha escolheu para quem ia vender. Mas se eles foram atrás do Dátulo muito antes disso aí, é porque eles também tinham certeza da saída. Muito antes, não. Ele foi muito antes, sabe? Essas negociações que o Atlético está buscando, Wesley, Fernandinho e Dátulo foram feitas após a final da Libertadores. Deixa eu dizer uma coisa, o Dátulo... Fernandinho houve uma ponte. Ei, posso falar? Tudo bem. O Dátulo foi feito o contato com ele muito antes disso. Por isso que ele é um dos jogadores que pode vir. E aí a gente tem que dizer o seguinte, e nós não falamos nada do Dátulo, né? O Dátulo é um jogador de 29 anos, que vem para cumprir uma função ali, até do Bernard, é possível ele jogar ali pelo setor, ou seja, resolve uma situação do Atlético. Se o Luan não responder, se o Rodinei não responder, ele pode manter até a forma de jogar. E por isso que eu acho que o planejamento... Qualquer jogador, acho que algumas situações... Olha aqui, isso qualquer jogador, mas não eram os caras que posso falar? Qualquer jogador que você colocar ali no lugar do Bernard pode fazer a função, mas vai fazer com a mesma qualidade não. Com a mesma qualidade não. Mas fala de Dátulo. Aí eu vou perguntar ao Cadu Doné. Peraí, Cadu, o Dátulo e Escudeiro que tá lá no Vitória são praticamente... Eu acho o Dátulo mais jogador. Mais jogador. Tá. Eu também acho. Você também acha? Na reserva do Inter é difícil até você falar. O Inter tem boas alternativas de meio. Agora, se fosse, já teria sido anunciado. Por que não foi até agora? É essa a questão. Erro de planejamento. Mas então tá. Aí vou inverter os papéis. Quem sugere um jogador? Quem que o Galo deveria ter trazido? Não, peraí. Vocês estão invertendo o negócio aí. Exatamente, invertendo os papéis. Quem ganha muito bem pra isso é o Maluf. Mas você conhece o futebol. Você pode sugerir. Você não espera acabar de falar, eu vou embora daqui a pouco. Você me deixa falar. Hoje você é de Mara também, Cadu. Vocês também estão... De Mara tá nervosa, gritando, alterada. Você não deixa o Everton falar. Mas você acha que você tá olhando no espelho, Júnior Brasil? O mercado aqui. A Europa tinha opções. Aqui no futebol sul-americano tinha opções. Você, por exemplo, tem um Riascos no banco de reserva. Aí o jogo se machuca. Aí tem o Riascos e o Alexandre. Você manda quem pro jogo? Claro que é o Riascos. Então, e por que não... Eu lembro muito bem que a informação partiu da direção do Tijuana de que ele foi procurado. De que ele foi, que ele foi procurado. E aí acabou a coisa não fluindo, né? Não ornou, como dizem lá em Divinópolis. Então... Aí, mas de repente, não veio. Aí não contratou ninguém. Pensou nisso, aí a janela fechou, Cadu Doné. Aí foi buscar o Wesley no Palmeiras. O Palmeiras já queria desfazer pelo alto salário. O Fernandinho, se eu te pedisse 30 jogadores... Pra você colocar uma lista, você não ia lembrar. Né? E o Dátulo... Eu não gosto dele. Quer dizer, conversa com quem do Inter, com alguém, ou torcedor, ou cronista lá do Sul, pra te falar do Dátulo. Ele não é esse super jogador. É pra compor elenco. Ele não foi bem no Inter. Eu tenho esperança que ele pode ser um bom jogador que ele foi no centro de Boca. Chegou a fazer boa partida. Até porque o Atlético recuperou o Jô, né? Que estava mal no Inter. E o Jô se tornou um jogador importantíssimo, chegando inclusive à seleção. Agora, corta o microfone lá pra mim, por favor. Chegou a hora que você estava esperando. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro novo por apenas R$ 299. É isso mesmo, menos de R$10 por dia, meu amigo. Compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com o Brasil, ligando para 3003-4443. Se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha só que moleza, com o seu lance, você diminui ainda mais o valor da parcela
e o prazo de pagamento. É só um Brasil mesmo para fazer isso por você. Mas você tem que ligar nesse minuto e comprar o seu sonho. 3003-4443, 3003-4443. Você ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você aí. Carro novo, R$25 mil na mão para gastar como quiser. Você não pode perder. Ligue agora, 3003-4443. Seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, só no Brasil. Olha aí a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje irão receber a camisa do seu time do coração. Vai para o Mineirão, no domingo, assistir o Cruzeiro com a camisa oficial do seu time do coração. Galo na volta, é contra o Bahia na quarta-feira, não é isso? Então vai com a camisa do Galo, vai contra o jogo do América, tem também, então, meu amigo, está esperando o quê? 3003-4443. Carro novo, concorrer a R$25 mil toda semana e com a camisa do seu time do coração. Você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu carro novo agora, 3003-4443, intervalo rápido. Daqui a pouco a gente volta para a sequência dos donos da bola na tela da Band. Até já. Os donos